Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos orar, que o Senhor nos abençoe. É um novo dia, é um dia de realizações, desafios sempre, né? Estou aqui com uma blusinha, nós estamos gravando este vídeo numa época de inverno aqui em Curitiba e louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito, pela renovação, por cada palavra, por cada dose diária de inspiração e direção que o Espírito Santo nos dá. Ao orarmos no dia de hoje, nós vamos ser inspirados pela vida de José. Como conhecemos José do Egito, talvez a melhor expressão seja José no Egito. Essa história está em Gênesis, entre os capítulos 37 e 50. A maior parte desse texto é dedicada à vida e ao ministério de José. Que Deus nos abençoe nesta breve conversa. Venha conosco, você que ainda não é inscrito, vamos nos inscrever e vamos orar uns pelos outros também. Peço que compartilhe seus pedidos de oração, os seus testemunhos, e assim nós vamos edificando uns aos outros, sempre na graça e no amor do Senhor Jesus. Vamos lá? Gênesis 50, versículo 20. Já é a cereja do bolo, né? A declaração de José dizendo: vocês, na verdade, intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. O nosso Deus, queridos irmãos e irmãs, é especialista em transformar mal em bem. Nosso Deus é especialista em fazer de um desastre algo produtivo. Nós vivemos num tempo de muito aproveitamento, né? Muita reciclagem, coisas que em um determinado contexto e ambiente são lixo, problema, coisas que atrapalham a vida, entulho. Deus pega estas coisas e transforma em algo maravilhoso. Assim nós temos visto boas inspirações de transformação do nosso mundo, né? Coisas que eram descartáveis se transformam ou são transformadas em coisas produtivas. Pois muito bem, José tem o início da sua história numa juventude de menino mimado. Ainda muito jovem, o pai dele mostrava preferência por ele. Esta preferência em detrimento dos seus irmãos trouxe-lhe problemas e sempre vai trazer problema, né? Quando não há imparcialidade, há esse sentimento de injustiça e sofrimento. É assim no mundo, é assim também nos relacionamentos mais íntimos, no relacionamento familiar. José, então, foi perseguido pelos seus irmãos, foi vendido a uma caravana de estrangeiros e ele acabou sendo vendido como escravo lá no Egito. Então, ele que era do povo hebreu, filho de Israel, filho do Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, e agora ele era um ninguém lá no Egito, trabalhando sem receber salário, literalmente vivendo como escravo. À medida em que a vida dele foi desenvolvendo lá no Egito, Deus foi honrando a sua seriedade, a sua fidelidade a Deus e a fé que ele tinha. Então Deus foi transformando a sua história. Não foi da noite para o dia, e muitas coisas, muitas tragédias aconteceram ao longo do caminho. Esta história é uma história emocionante. O leitor atento vai às lágrimas enquanto lê os textos bíblicos, pois percebe o drama da vida deste homem que queria ser fiel a Deus, mas não entendia porque as coisas estavam indo de mal a pior, pelo menos do plano humano. Muitas vezes nós passamos por isso, não uma e nem duas vezes. Ao longo da vida, nós enfrentamos situações que nos confrontam, e esses confrontos colocam a nossa fé em xeque, colocam as nossas crenças em xeque, em dúvida. E algumas pessoas até na hora da dor mais aguda, dizem coisas que não deveriam dizer, mas
Deus é gracioso e Deus sabe que quando está doendo a gente grita mesmo. Então, a coisa mais importante não é esta hora, o que você falou, o que você deixou de fazer, mas é realmente ter um coração voltado para a vocação, para o chamado, para entender que Deus está agindo. E José foi traído pelos seus irmãos, e esse tipo de traição sempre abre grandes feridas no coração e na alma. E depois de muitos anos, Deus honrou a José, ele se transformou num grande líder lá no Egito, e quando não, os seus irmãos apareceram precisando da sua ajuda. Então esta seria, aos olhos humanos, uma hora muito apropriada para a vingança. E os seus irmãos sabiam e tinham medo desta possibilidade. Por isso eles vieram com essa história, dizendo: olha, teu pai, quando ainda vivo, pediu que tratasse a nós, os seus irmãos, com bondade. E nessa hora José chora, e chora um choro de cura, um choro de gratidão, um choro que publica a soberania de Deus. E aí então ele afirma uma fé que é linda, que é um objetivo para mim e para você, chegarmos a esse nível de fé. Vocês intentaram mal contra mim. Não é verdade? Olha só que frase dolorida até de se falar. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem para mim e para vocês. Esta declaração de José, ela é realmente muito abençoadora, porque publica, externa a sua cura, e então ele se transforma num instrumento de bênção para a vida dos seus irmãos e para a vida de todos nós. A soberania de Deus, ela é difícil de ser acreditada na hora da dor, mas olhe para a palavra, olhe para a história de pessoas que já passaram pela superação e não duvide da soberania de Deus. Soberania de Deus não significa que Deus vai fazer tudo o que você e eu queremos, mas que Ele pode fazer todas as coisas e faz tudo o que lhe agrada. Vamos, nesta oportunidade, mais uma vez, rendermos a nossa vontade à vontade dEle e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor é soberano, guia a minha vida conforme a Tua soberana e santa vontade. Vamos orar? Ao orarmos, vamos nos lembrar daqueles que estão em dificuldade, daqueles que hoje estão vivendo uma história que não tem explicação. Mas pela fé nós cremos que Deus vai transformar tudo isso em algo muito bom, produtivo, abençoado para você e abençoado e abençoador para muitas outras pessoas. Em nome de Jesus, oremos. Pai de amor, Pai querido, colocamos a nossa vida diante do Senhor, a nossa comunidade de fé que se reúne aqui no nosso canal, no YouTube, e pedimos que a graça do Senhor nos visite, enchendo-nos, Senhor, desta fé, a fé no Deus soberano. Guia a nossa vida no dia de hoje, responde a nossa oração. Deus querido, como oravam os salmistas, não te demores em vir socorrer os teus servos e as tuas servas. Nós clamamos, Deus de amor, Deus de misericórdia, que o Senhor abençoe aqueles que hoje lutam contra a enfermidade, aqueles que lutam, Senhor, e em meio às lágrimas clamam, Senhor, a tua ajuda por conta de relacionamentos rompidos, quebrados, feridos. Abençoa o teu povo. Abençoa aquele, Senhor, que hoje, Senhor, está com dificuldade nas suas finanças, na sua organização pessoal, que a tua graça apareça. É assim que nós clamamos e em Ti nós confiamos. Declaramos a Tua bênção sobre a vida do Teu povo no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, fiquemos firmes. Um forte abraço.